Taiwan está realizando os maiores exercícios militares da sua história. Eles fazem um exercício militar Hanquan todos os anos. Esse é o 41º, mas esses são os maiores que já houve. Isso acontece enquanto a Austrália realiza exercícios militares. O conflito entre Rússia e Ucrânia parece não encontrar soluções de forma tão simples, e Trump fala em sanções secundárias, tarifas que podem, inclusive, afetar o Brasil, e o próprio Partido Comunista Chinês também dá resposta. É um cenário de tensão absoluta no Pacífico e que acontece de forma a afetar o comércio global, mais mesmo do que as tarifas têm afetado, e que também pode impactar o Brasil com sanções secundárias. A gente vai desdobrar ponto a ponto isso. Muito bem-vindo, então, Manu Emanuele, nossa editora de China. Vamos começar falando do que acontece em Taiwan, porque é talvez o polo mais ativo no momento em termos de uma movimentação que pode irromper em um outro polo de tensão lá na Ásia. Ajuda a gente a navegar esse cenário. Vamos começar com Taiwan. O que são esses exercícios e por que eles são tão relevantes nesse momento? Perfeito, Marcos. Bem, como você comentou, eles são exercícios anuais, então, claro, Taiwan tem realizado anualmente. No entanto, os exercícios deste ano chamam a atenção por conta de alguns detalhes. O primeiro deles é a duração, que esse ano eles estão realizando em 10 dias, geralmente eles se realizam em 5 dias. Outro ponto interessante é que eles convocaram mais pessoas para participar, mais militares para participar desse exercício militar. Além disso, tem outros 2 pontos que chamaram bastante atenção nos exercícios deste ano. Um deles, que eles utilizaram alguns equipamentos que foram vendidos pelos Estados Unidos para Taiwan, inclusive um deles é aquele HIMARS, que ele foi utilizado muito, é uma plataforma para lançamento de mísseis, e ele foi muito utilizado pela Ucrânia, também foi vendido para os Estados Unidos para a Ucrânia, nessa guerra contra a Rússia, e agora Taiwan também está realizando exercícios militares com este mesmo equipamento, o que, claro, querendo ou não, simboliza o apoio americano que tem sido dado para Taiwan. Além disso, o outro ponto que chamou bastante atenção deste ano, e que até vale destacar, poucas pessoas têm falado disso, a gente acabou trazendo isso no canal do China em Foco, mas poucas pessoas têm tocado neste ponto, que é a questão que eles estão simulando alguns ataques do Partido Comunista Chinês do que é chamado tática de zona cinzenta. Essa tática de zona cinzenta é uma tática militar do regime chinês para tentar atacar o seu inimigo, mas não de forma direta, não realmente declarando guerra propriamente dita. E por que isso é tão relevante? Porque a partir do momento em que o regime chinês declara guerra abertamente para Taiwan, a gente tem a possibilidade de outros países, até mesmo Estados Unidos, de intervirem nesses ataques. No entanto, essas táticas de zona cinzenta, elas fazem com que o governo taiwanês comece a se sentir mais amedrontado, inclusive coloca medo na população, e mesmo assim, eles não têm realmente que declarar guerra abertamente, o que, claro, é muito vantajoso para o regime chinês, eles não têm nenhum contraponto nisso, não tem outro país intervindo, mesmo assim eles conseguem exercer essa pressão. E dando brevemente um exemplo de como isso funciona, um dos pontos, por exemplo, o regime chinês tem enviado várias aeronaves para adentrar a zona de identificação aérea de Taiwan. Além disso, eles têm realizado vários ataques hackers ou tentado mesmo se infiltrar dentro do país para minar a confiança da população no governo atual, por exemplo. Ele tem se aproximado muito de outros partidos políticos que atualmente dominam o Congresso e que são 2 partidos políticos que são mais próximos do Partido Comunista Chinês. Então, tudo isso pode parecer irrelevante, mas não é irrelevante, porque tudo isso, querendo ou não, por exemplo, pode colocar pressão para que a população não queira aprovar um aumento no investimento de defesa do país, o que, claro, representaria uma vitória para o regime chinês. E vale só, em último, quero acrescentar aqui, porque embora isso não seja realmente essa tática de zona cinzenta, ela não seja propriamente uma doutrina militar oficial do Partido Comunista Chinês, ela se alinha com outra doutrina militar, que essa sim é uma doutrina oficial, que é a doutrina das 3 guerras. Você já tem até falado muito disso com o público aqui no canal, mas para quem ainda não conhece, essas 3 guerras são a guerra do judiciário, a guerra midiática e a guerra de opinião, porque isso já vem muito tempo o Partido Comunista Chinês tentando utilizar outras formas para atacar os seus inimigos, que não seja de uma maneira direta ali no campo de batalha. Bom, agora a gente pegou o microscópio e tentou entender ali o que acontece com os exercícios militares de Taiwan. Entretanto, que nem eu falava na abertura do segmento, isso acontece, vamos pegar o telescópio agora e falar do universo no qual esse conflito se insere. Porque a gente tem ao mesmo tempo a Austrália realizando exercícios militares, claro, a Austrália também é um parceiro histórico dos Estados Unidos no Pacífico, na Segunda Guerra Mundial foi fundamental e desde então está aí nas cadeias de ilhas como um parceiro importante. Enquanto isso, conforme os Estados Unidos engrossam o tom para cima da Rússia, a China fala que a parceria continua no melhor estado que já teve, a parceria continua a se aprofundar. Sergei Lavrov, o russo, passa pela Coreia do Norte, então existe um aprofundamento de alianças regionais
que enquanto o tom sobe por parte dos Estados Unidos, a gente vê Taiwan e Austrália também realizando exercícios militares. Então ajuda a gente a navegar esse cenário no macro. Qual é a situação quando a gente fala da proximidade entre Rússia e o Partido Comunista Chinês e como isso pode também escalar em um cenário onde a China está com mais proximidade de alguns aliados e Taiwan, em contraste também com a possibilidade de Estados Unidos, Austrália e outros parceiros estarem envolvidos em um conflito, como a gente navega esse cenário mais amplo? Perfeito, Marcos. Eu acho que tem alguns pontos para a gente destacar aqui que são interessantes. Isso que você comentou, realmente, a gente vê, inclusive, essa escalada dos conflitos no Pacífico justamente porque tem uma proximidade maior de aliados ali, tanto aliados ocidentais quanto os aliados do Partido Comunista Chinês, a Rússia, o que é conhecido como o eixo do mal, o eixo das ditaduras, que a gente tem ali Coreia do Norte, juntamente, e o Irã. E por que isso é tão interessante? Porque, embora não esteja agora no momento acontecendo em um embate direto entre esses dois blocos de poder, é interessante ver que os dois líderes principais ali, que seriam China e Estados Unidos, têm tentado realmente se aproximar dos seus aliados, e não somente se aproximar, mas também incentivar com que esses aliados aumentem o seu investimento militar e se desenvolvam mais militarmente. A gente tem visto muito isso, principalmente do ponto dos Estados Unidos. Agora, como você comentou, a gente está tendo, por exemplo, esses exercícios de Taiwan, a gente está tendo os exercícios da Austrália, e na semana passada, o governo americano enviou alguns diplomatas para a região para se encontrarem com aliados americanos, como, por exemplo, aliados japoneses, da Coreia do Sul e também da Austrália. Eles tiveram várias reuniões, inclusive foi assinado um acordo de cooperação naval muito importante entre os Estados Unidos, a Austrália e o Japão, e vale destacar porque essa é a primeira vez no mundo em que a gente teve esse acordo de cooperação naval entre 3 países, ou seja, esses 3 países eles vão se ajudar em termos de logística naval, o que seria muito relevante se a gente está falando de, por exemplo, um conflito entre Estados Unidos e China ali no Indo-Pacífico. Só que, além disso, surgiu uma reportagem na semana passada do Financial Times, onde eles destacaram que o Pentágono estava botando pressão para que o Japão e a Austrália, para que o governo japonês e australiano, que eles declarassem abertamente se eles iriam apoiar ou não os Estados Unidos, caso eles resolvessem ajudar Taiwan num conflito contra a China. E é importante de destacar aqui, porque embora isso tenha vindo do Financial Times, ou seja, não é uma fonte oficial do governo, a gente teve respostas tanto do governo australiano quanto do governo japonês, ou seja, realmente essa notícia tem substância. Quais foram as respostas? Os dois adotaram uma resposta que foi muito neutra, digamos assim, eles não quiseram se comprometer, eles disseram assim que eles são grandes aliados americanos, que eles ajudariam os Estados Unidos, mas que eles precisariam compreender qual é o contexto no momento realmente derradeiro. Eles precisariam compreender se aquilo afetaria o país deles e se valeria a pena realmente eles se envolverem no conflito. E vale a gente destacar, por exemplo, o quanto a gente tem uma dicotomia nesse momento ali, porque enquanto a Austrália está realizando grandes exercícios militares com 19 países diferentes, incluindo vários de seus aliados ocidentais, como, por exemplo, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos, a gente tem o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, essa semana, na China, assinando vários acordos comerciais bem grandes com o Partido Comunista Chinês. E, na verdade, todo o governo do Anthony Albanese, a gente viu uma aproximação muito grande da Austrália com o regime chinês, porque o governo anterior da Austrália, na verdade, a gente teve vários conflitos entre o governo da Austrália com a Covid, teve todas as questões. A relação entre os dois países estava bem frágil, e a gente viu uma proximidade maior agora. Claro, um setor mais militar, não existe nenhum tipo de cooperação entre a Austrália e o Partido Comunista Chinês no setor de defesa, por exemplo, como existe com os Estados Unidos. A Austrália é muito próxima dos Estados Unidos, então realmente eu acredito que seria mínima a possibilidade, por exemplo, da Austrália não realmente ficar do lado americano. Mas eu só estou trazendo isso porque, realmente, como você comentou, de um lado, a gente teve vários encontros do Sergei Lavrov, o ministro russo, com líderes da Coreia do Norte, onde eles se comprometeram a levar para um próximo nível, novamente, a relação entre os dois países. Depois a gente teve esse encontro do Sergei Lavrov com Wang Yi, que é o ministro das Relações Exteriores da China, também falando de cooperação, e justamente no encontro da cooperação de Xangai, que é um bloco muito importante asiático, que tem reunido vários países ditatoriais da região. Então, eu só trouxe tudo isso para a gente compreender realmente que, embora não exista nenhum conflito direto entre esses dois blocos, parece
que esses dois blocos estão, de uma certa maneira, se preparando realmente por um conflito, e os Estados Unidos tentando incentivar os seus aliados também, assim como a gente viu com a OTAN, o governo americano tentando pressionar para que eles aumentem os gastos militares, o mesmo também está acontecendo com os aliados americanos ali na Ásia, e eu acho que isso se alinha muito, na verdade, com o novo posicionamento que a gente tem visto, inclusive, do Donald Trump nas últimas semanas, e se relaciona, inclusive, na minha perspectiva, com um dos motivos principais de por que Donald Trump agora tem botado mais pressão para que essa guerra na Ucrânia termine. De forma interessante, a gente tem aqui o resgate de quando a gente estava cobrindo isso mais cedo, nas manchetes do Brasil do Mundo, o giro de notícias que a gente fez no início do programa. A gente tem aqui o seguinte: o Irã anunciou que manterá conversas bilaterais com China e Rússia durante a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, a SCO, como é comumente citada, que é a sigla em inglês, Shanghai Cooperation Organization, um bloco que também tem um cunho de reorganizar alguns países que eram satélites ao bloco soviético durante a Guerra Fria, de volta para mais perto da órbita russa ou da órbita chinesa. Agora, com essa Organização de Cooperação de Xangai, na terça-feira, então, envolvimento do Irã, e que vem também após o conflito no qual os Estados Unidos diretamente bombardearam o Irã. Mais uma informação que acho que acrescenta para o panorama que você vinha trazendo, Manu. Mas, de forma interessante, eu queria agora que a gente entrasse numa coisa que pode mesmo afetar o Brasil, que é a questão das tarifas secundárias. Porque uma nuance que eu acho que é interessante para a gente tentar sair um pouco do superficial. Vou fazer um exercício aqui, você me acompanha, se eu estiver falando alguma bobagem, alguma coisa que você discorda, você pode interromper, o público aí também pode comentar se quiser. Mas quando o J.D. Vance falou em Munique, na largada do mandato do Trump, ele falava sobre não só como a Aliança Ocidental, a OTAN, deveria se defender, mas o que eles estavam defendendo, e falava sobre liberdade de expressão e sobre, olha, essa aliança militar existe para preservar nossos valores de um adversário externo, mas qual o propósito dela existir se internamente nós mesmos estamos minando essas liberdades? Que é um argumento que depois o Departamento de Estado ficou repetindo, e é um negócio que é muito interessante para esse desdobramento. Mas aqui a gente está indo juntos aí numa aventura retórica, tá? Desculpa se eu estou sendo prolixo, mas eu acho que é um ponto interessante da gente refletir, a gente como repórteres, vocês como público. Mas o ponto interessante é, a gente poderia tentar imaginar alguma coisa que é o espelho disso no sentido de Partido Comunista Chinês ou esses entes que têm passados autoritários estarem numa situação onde a capacidade de ter governos autoritários, a capacidade de ter um mundo onde esses governos autoritários são legitimados, onde existe um espaço para que um ente, por exemplo, como é o caso do Partido Comunista Chinês, persiga até a morte pessoas de fé dentro do país, ainda tem um lugar na comunidade internacional, Irã, Rússia, que, claro, são também regimes autoritários, mas não num grau comparável ao que faz o Partido Comunista Chinês. Existe também a defesa de valores, quando a gente fala, em termos de uma aliança ocidental, a tentativa de defender um ambiente internacional onde o autoritarismo seja legitimado. Desse outro lado, qual a sua perspectiva sobre isso? Não sei se eu fui claro com isso, também pode, se eu estou falando alguma bobagem, pode me interromper. E também a pergunta que fica, que é, como a gente pode... Aliás, vamos primeiro falar disso, depois eu falo de tarifa, que senão a gente vai embolar os assuntos aqui. Mas só uma coisa que me vem à cabeça, não sei qual a tua perspectiva sobre isso, Manu. Perfeito, Marcos. Eu acho que, na verdade, está tudo muito conectado, tanto a questão das tarifas quanto essa questão de alinhamento, assim, porque a minha perspectiva de como as coisas estão se desdobrando no momento é um momento decisivo e que eu acredito que exista pouco espaço para países que queiram se manter neutros. E eu digo neutros até em questão de valores. Por exemplo, o Brasil é um ótimo exemplo disso, porque, historicamente, o Brasil é um país neutro. A gente geralmente não toma lados. No entanto, nos últimos tempos, a gente tem visto realmente um alinhamento, até, digamos, em certos aspectos ideológico do Brasil com alguns países, como, por exemplo, a China. E é interessante porque nesse novo governo dos Estados Unidos, pelo que a gente tem percebido até agora, eu creio que eles vão cobrar também mais um posicionamento dos países, um posicionamento no sentido tanto do que você comentou sobre, por exemplo, o discurso do J.D. Vance. Isso é cobrando um posicionamento ideológico, um posicionamento moral dos países aliados dos Estados Unidos ali na Europa. E faz umas 2 semanas, mais ou menos, Donald Trump disse que os países da América Latina, eles não poderiam mais permanecer neutros. Eles precisariam escolher se eles querem ficar do lado do Irã, da China, da Rússia, ou se eles vão ficar do lado ocidental. E tudo isso, claro, passa por essa questão moral, por essa questão de valores, como você comentou. O comunista chinês tem a questão de que eles dizem, por exemplo, de não interferência interna, comentam sobre não interferir realmente nos assuntos internos dos países, mas, claro, existe uma proximidade maior, por exemplo, da China com países que têm um alinhamento ideológico maior com
com o regime chinês. Até, por exemplo, a gente tem várias acusações de que o Partido Comunista Chinês tem interferido em eleições nos anos passados, principalmente ali em Taiwan. A gente teve várias acusações de interferência do Partido Ataques Comunista cibernéticos, Chinês. é bem documentado isso. Né? Bem documentado, assim, por exemplo, assim, deliberadamente o Partido Comunista Chinês dá apoio a partidos dentro de Taiwan que são pró-PCC. Então, claro, tudo isso vem, o Partido Comunista Chinês está apoiando que partidos? Os partidos que são ideologicamente alinhados também com as suas pautas. Então, querendo ou não, eu acho que chega um momento onde os países vão se alinhar mais ideologicamente com países que tenham, né, ideologias próximas às suas, e eu acho que vai ser muito difícil para que os países que seriam neutros até agora continuem se mantendo, realmente mantendo o seu posicionamento neutro, porque eu acho que alguns países, principalmente Estados Unidos e China, vão acabar cobrando que os países se posicionem de uma forma ou outra. É um momento onde parece chegar um frigir dos ovos, assim, né, onde um cenário porque muita gente fala de uma Guerra Fria 2.0, em particular a partir do final do primeiro governo, do final do segundo mandato do Obama e do primeiro mandato do Trump, é uma reconfiguração da ordem global que sai daquele momento da unipolaridade americana pós-Guerra Fria. E uma reflexão interessante sobre isso é que agora você falou sobre um cenário onde eles mais e mais vão ter que, parece que os países vão ter que começar a tomar lado, isso pela própria forma como o presidente americano tem gerido a sua administração. Mas mais que isso, e é por isso que eu queria agora falar das tarifas, e até foi fortuito que a gente conseguiu separar. Desculpa, a palavra foi fortuito, pessoal. O pessoal me disse que que a gente tem que ser mais jovial, não usar a palavra tão carregada. Então, até interessante. Depois só concluir aqui para a gente entrar nessa indagação. Mas até interessante que a gente conseguiu agora deixar para encerrar falando da possibilidade de tarifas secundárias. Porque quando a gente fala de uma gestão na qual os países vão ter que tomar lado, ora, as tarifas secundárias sobre a Rússia essencialmente significam que em 50 dias, se mantiver o que o Trump falou, porque muitas vezes a gente sabe que tem uma declaração espalhafatosa e depois as negociações seguem. Mas quando a gente fala da possibilidade de tarifas ferrenhas secundárias sobre a Rússia, significa que os países que estiverem comerciando com a Rússia vão basicamente ter que dissociar suas exportações e importações em um grau muito significativo dos Estados Unidos. Né? Se essas tarifas secundárias entrarem em vigor, das 24 mil sanções que a Rússia tem até agora, talvez essas sejam as que terão maior impacto ao longo desses últimos, 3 anos de conflito. E também vão forçar os países a meio que tomar uma escolha, se vão estar comerciando com a Rússia, ou se vão estar comerciando com Rússia e aliados, ou se vão estar comerciando com os Estados Unidos, e pelo comercial vai se forçar que tome-se uma escolha política. Não sei se te parece preciso, mas vamos falar um pouco também sobre o impacto dessas tarifas secundárias, e te parece precisa essa indagação minha de que isso essencialmente vai forçar os países a escolher com quem quer importar e exportar, não é? Sim, Marcos, eu também acho. Eu acredito, inclusive, que realmente esse anúncio das tarifas, na verdade, assim, até voltando um pouco mais, já é o primeiro anúncio dessas tarifas do governo americano, que foi de 50% em cima do Brasil, antes mesmo desse anúncio de que eles imporiam 100% de tarifas em cima dos países que estivessem comprando da Rússia, principalmente era urânio, gás e petróleo, né? E o Brasil inclui nisso porque o Brasil é um dos maiores compradores do diesel russo. Mas antes mesmo, as tarifas que estavam sendo ali a ameaça de 50% em cima do Brasil, eu acho que coloca o Brasil em um momento onde vai ter que escolher um posicionamento. Por quê? Porque chega um momento que o Brasil vai se alinhar cada vez mais com, por exemplo, países ditatoriais para tentar contornar essas sanções, essas tarifas que seriam impostas pelos Estados Unidos, como, por exemplo, tentando comerciar mais com a China, ou eles vão ceder e tentar fazer algum tipo de acordo com os Estados Unidos. Claro, vale destacar que é muito difícil o Brasil redirecionar essas vendas que eles fazem para os Estados Unidos. É um outro tipo de vendas. Não é o mesmo tipo de vendas, por exemplo, que eles fazem para a China. Por exemplo, a gente vende aviões, a gente vende muitos bens industriais para os Estados Unidos e de alto valor agregado. Mas eu só digo que é um momento de escolha, realmente, como você comentou. Que postura o Brasil vai tomar? Vai tentar achar outros partidos não, vai tentar encontrar outros parceiros comerciais para substituir os Estados Unidos, ou eles vão dar um passo atrás? Eu até gostaria só de acrescentar mais uma coisa nisso. Esses dias eu estava escutando uma das lives do PH Vox e o senhor Sepúlveda comentou um negócio que eu concordo muito, que ele falou sobre que as pessoas falam muito sobre pragmatismo no comercial. Mas a verdade é que não tem como você 100% ser pragmático no setor comercial, porque o comércio é só comércio. Isso é algo que eu concordo muito. Porque, por exemplo, você vai fazer negócios com o Partido Comunista Chinês. Para se fazer negócios com o Partido Comunista Chinês, você não pode questionar o que eles fazem lá dentro. A partir desse momento, você já não toma um posicionamento, porque
considerando que o Partido Comunista Chinês, nas últimas décadas, tem violado todo tipo de direito da população dele, seja perseguição religiosa, seja perseguição política, todo tipo de coisa, e a partir do momento em que você é um país que, para você negociar com a China, você não pode questionar o que está acontecendo ali dentro, inclusive a gente viu a Austrália, que a gente comentou aqui, o conflito que a gente teve entre a Austrália e o regime chinês durante a Covid-19 foi porque o governo australiano falou que iria investigar as origens da Covid-19. E a China falou, não, vocês não vão investigar. Se vocês querem investigar, a gente vai cortar o comércio com vocês. Então, isso é retaliação. Isso já aconteceu outras vezes. Em 2021, a gente também teve o regime chinês. Ele colocou sanções em algumas figuras muito importantes, em alguns ministros da União Europeia, porque eles estavam condenando toda a perseguição que está acontecendo contra os uigures em Xinjiang. E o regime chinês começou a retaliar contra esses ministros da União Europeia. Os uigures são uma minoria muçulmana e Xinjiang é uma província no oeste da China, onde tem aí as piores declarações, só para não ficar fora de contexto. Perdão. Sim, claro, a gente está acostumado com o assunto e a gente começa a falar deles, sim. Mas eu só estou trazendo isso porque eu acho que está tudo conectado. O posicionamento de um país, realmente, se você quer negociar com a China, se você quer ou não negociar com Taiwan. E é interessante a gente destacar, porque acredito, claro, é sempre complexo, muito complexo, mas muitas vezes isso realmente parte da escolha do país. Por exemplo, o Paraguai no Brasil. O Paraguai, que é um país que tem se desenvolvido muito nos últimos tempos, e o parceiro diplomático deles não é a China, é a Taiwan, e eles têm negócios muito bons com o governo taiwanês. Claro, é um cenário complexo, né? Claro, tem nuances aí. Tem nuances, assim, claro, nada nunca é preto no branco, mas eu só estou dizendo que isso envolve muito, envolve muitas questões, assim, sabe? Então, por exemplo, assim, você se aproximar do regime chinês não é só uma questão pragmática econômica, é realmente, querendo ou não, abrir mão, de uma certa forma, de alguns valores morais. Quanto mais próximo você está, e querendo ou não, com o governo americano também, porque agora eles, claro, estão cobrando dos seus aliados, e vocês vão ter esse tipo de comportamento que se alinha mais aos valores tradicionais, aos valores cristãos, né, ocidentais, aos valores, bom, enfim. Não, eu entendo o que você fala, mas e além, existe essa questão do discurso na superfície, quando a gente fala, né, o discurso que é romantizado, que traz à tona essa carga histórica também de declaração de independência, liberdade de expressão, valores americanos, mas quando a gente fala mesmo sobre uma situação na qual a gente volta uma perspectiva de uma análise mais pragmática, mesmo quando a gente fala das companhias que ali operam, porque muita gente fala que o discurso de J.D. Vance, né, então, quebrando aí o discurso romântico que o J.D. Vance fez em Munique, mas muita gente fala que ele fez isso porque né, os líderes da Alphabet, que administra o Google, da Meta, o Zuckerberg, que administra o WhatsApp, Facebook, Instagram, que os líderes das companhias de Big Tech, agora teve até o desencontro com o Musk, mas que os líderes das companhias de Big Tech foram aliados de primeira hora dessa nova administração e que ele também defenderia os interesses delas no mercado europeu ou no mercado brasileiro, e isso também é uma coisa que pontua quando a gente fala desse tipo de tensão, de polarização global. Agora, um negócio que é interessante é a possibilidade de que, via repercussão comercial, exista uma imposição quando a gente fala em termos de liberdade de expressão, que é, ora, vamos extrapolar isso aí para um extremo, né? Para fins aqui de expandir a imaginação, mas a possibilidade de que países que tenham laços comerciais mais e mais distantes dos Estados Unidos, a gente vai usar o quê? A gente vai usar o Baidu ao invés do Google? Imagina usar um mecanismo de busca do regime chinês, onde, por exemplo, você não encontra informação sobre o massacre da Praça da Paz Celestial. Vai parar de usar o Facebook e usar vai parar de usar o Instagram e usar o WeChat, que é a plataforma interna deles lá também, que é uma mega companhia de tecnologia, tem pagamento, tem tudo. Mas isso também traria a perspectiva, além, claro, das práticas que a gente já cobriu anteriormente, que a gente não vai entrar de volta, porque o tempo da live aqui tá cerrando, né? Mas isso traz a perspectiva de que a gente estaria num cenário onde as companhias que, pela via comercial, tivessem que ser utilizadas, afetariam diretamente as liberdades individuais, ou mesmo a legislação, e ajoelhados pela incapacidade de reagir comercialmente, é um negócio que tem que aceitar, ou não tem outra alternativa.